Olha eu aqui outra vez. Como é que vocês estão, pessoal? Vamos ver nesse vídeo aqui algumas coisas que tem numa placa-mãe que a maioria das placas-mães tem. Seja ela de um custo mais baixo ou um custo mais alto. Então, qualquer placa-mãe vai ter esses componentes que a gente vai estar falando aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente vai falar sobre placa-mãe. Então esse vídeo aqui, né, pro pessoal que não conhece, tem curiosidade, às vezes quer abrir o PC e tem medo, né? Então, para perder o medo, você precisa conhecer, né, o que é que tem dentro de um computador. E um dos principais componentes é a placa-mãe, né? Porque a placa-mãe, ela vai distribuir energia para todos os componentes que estão ali conectados na placa, e ela também vai fazer essa comunicação entre os componentes que estão conectados na placa. Então vamos dar uma olhada aqui o que a gente vai estar falando sobre placa-mãe. Bom, a primeira coisa, né, que a gente precisa saber é a marca e o modelo. Então vamos dar uma olhada lá para a gente ver como é que a gente verifica a marca e o modelo. Então eu tenho aqui uma placa-mãe, e quando você pega uma placa-mãe, a primeira coisa que você precisa ver, até antes da marca e do modelo, é verificar a qualidade. E como é que você vê a qualidade da placa-mãe? Então tem essas torrezinhas aqui, vou chegar mais próximo aqui, são os capacitores. Esses capacitores que a gente tem aqui, a gente chama de capacitor eletrolítico, né? Então a gente tem vários deles aqui espalhados pela placa, né? A função deles é armazenar temporariamente uma pequena quantidade de energia. Depois de um tempo de uso, ele estufa, ele fica redondinho aqui em cima. Eu tenho uma outra placa aqui, ó, deixa eu mostrar outra placa aqui. Aqui você percebe que a gente tem vários capacitores de estado sólido. Então aqui, ó, tem vários capacitores. A gente tem também alguns capacitores eletrolíticos aqui, mas são poucos. A grande maioria são capacitores de estado sólido. Então, se a placa tem capacitor de estado sólido, com certeza ela vai durar bem mais do que a placa que eu mostrei anteriormente com capacitor eletrolítico. Agora vamos dar uma olhada na marca. Bom, a marca, você vai ver aqui, ó. Aqui a gente tem encaixe das memórias. Deixa eu tirar aqui as memórias. Depois a gente vai falar sobre memória RAM. Então, por enquanto, não precisa se preocupar com isso agora. Então, aqui onde está o encaixe das memórias, aqui processador, você vai ver a marca e o modelo. No caso, essa é uma STI ATA 100. STI ATA 100. É importante você saber a marca e o modelo da placa, porque todos os componentes que estão aqui na placa-mãe precisa de um programa específico para ele funcionar, que a gente chama de driver. Então, se você sabe a marca e o modelo da sua placa, basta jogar no Google a marca e o modelo, digita lá driver para placa fabricante tal, modelo tal. Você vai achar os drivers correspondentes para a sua placa-mãe, porque cada placa-mãe trabalha com um componente diferente. Então, o programa para fazer ela funcionar, o driver para fazer o componente funcionar, é diferente. Então, você precisa saber a marca e o modelo para baixar o driver correto para sua placa.
Agora vamos ver aqui o que mais que a gente vai falar da placa-mãe. Então vamos falar do tipo de socket. Então, saber o tipo de socket, você vai saber quais são os processadores que são compatíveis com a sua placa, porque cada placa ela tem um encaixe certo para processadores. Às vezes seu computador está lento, na maioria das vezes é problema do processador. Processador lento, computador lento. Então, compro outro processador e coloco na minha placa, mas na verdade não é assim que funciona. Você precisa saber o socket para saber quais são os processadores que são compatíveis com essa placa. Então vamos dar uma olhada aqui no tipo de socket da placa. Normalmente essa informação ela está aqui onde fica o processador. Então a gente tem vários tipos de socket. Você precisa saber, né, procurar saber qual que é o tipo de socket da sua placa. Então essa informação ela tem que vir marcada aonde você encaixa o processador. Se caso não tiver, aí você vai precisar do manual da placa-mãe. Como é que você acha o manual da placa-mãe? Olha aqui, ó. Marca e modelo. Manual da marca tal, modelo tal. Lá você vai saber qual que é o tipo de socket que você vai usar, ou qual que é o tipo de processador para esse socket da sua placa. Então basta procurar documentação no Google, né? Documentação da marca e modelo. Você vai saber o socket. Então é importante porque você precisa saber quais são os processadores que são compatíveis com a sua placa. Então não adianta encaixar qualquer processador aqui. Vamos falar do chipset. Chipset é bastante importante também a gente saber qual que é o tipo de chipset, marca do chipset. Por quê? Porque esse é o componente que vai ajudar o processador a controlar alguns componentes que tem na placa. Isso tira o peso do processador e o seu processador ele trabalha com outras tarefas. E quem cuida de controlar alguns componentes ali seria o chipset. Nessa próxima imagem, a gente tem CPU, que é o processador. Depois você tem ponte norte, que é o seu chipset que fica mais próximo do seu processador. E você tem a ponte sul, que fica um pouquinho mais abaixo na placa. Então a gente vê aqui que a ponte norte, quer dizer, o chipset da ponte norte, vai controlar memória RAM, PCI Express, isso quer dizer que vai controlar ali a sua placa aceleradora de vídeo. E a ponte sul normalmente controla os dispositivos mais lentos, né, que são seu mouse, teclado, PCI, USB, seu HD, BIOS. Vamos dar uma olhada ali onde fica, né, o chipset. Isso tem em todas as placas. Então você vai ver próximo do seu processador um dissipador de calor aqui, ó. Esse aqui é a ponte norte. Por que tem um dissipador de calor aqui, né? Normalmente uma peça de alumínio, né? Ela é geladinha e ela serve para resfriar o seu chipset, porque ele esquenta, porque ele está controlando dispositivos rápidos, e dispositivos rápidos, então ele vai ter que trabalhar bastante, isso vai fazer com que ele esquente. Então ponte norte normalmente fica próximo do processador. E a ponte sul, um pouquinho mais para baixo, a gente vê aqui, ó, tá com a marca Intel. Bom, tipo de memória RAM.
a gente tem dois tipos de memória RAM, né? Você tem memória RAM, que é uma abreviação de Random Access Memory, né? Que é memória de acesso randômico. É o tipo de memória que a gente chama de memória volátil. Por que volátil? Porque ela só funciona enquanto tem energia elétrica. Quando você desliga o PC, todo o conteúdo que está na memória é apagado. E qual é o conteúdo que está na memória? Quando você liga o computador, seu sistema operacional vai para a memória, no caso Windows. Quando você abre um programa, ele vai para a memória RAM. Quando você acessa a internet, você precisa abrir seu navegador, seja ele o Chrome, o Firefox ou qualquer outro navegador, ele vai para a memória RAM. Então, tudo para ser executado tem que estar lá na memória RAM. E você tem a memória ROM. Todos os computadores, sem exceção, precisam ter memória ROM. Por quê? A memória ROM, que a gente chama de não volátil, isso quer dizer que ela não depende de energia elétrica para funcionar, ela já vem um programa gravado de fábrica, que é o BIOS. O que o BIOS faz? É o seu motor de partida. Quando você liga o computador, a primeira coisa a funcionar é o BIOS. Então o BIOS, ele tem alguns programas lá dentro do BIOS, que é o POST, o bootloader e tem a CMOS. O POST, né, quando você liga o computador, você vê uma tela preta, algumas letras brancas subindo na tela. O que o seu computador está fazendo? Né? Na verdade, o POST está realizando um autoteste no seu computador, está verificando se memória está conectada, se teclado, mouse. Então ele verifica, faz uma série de testes antes de ligar seu computador. E onde é que fica, né, a BIOS? Vou mostrar para vocês aqui onde é que fica a BIOS. Está bem aqui. Está com o nome de AMBIOS. Pode ser que tenha outro formato, mas com certeza esse componente ele precisa estar aí. Porque a primeira coisa a funcionar no seu computador quando você liga o computador. Está aí. Repara que normalmente tem uma bateria de lítio aqui. Normalmente a duração dessa bateria é de 3 anos. E para que ela serve? CMOS, para entrar na CMOS, né, BIOS, ela vai fazer a primeira coisa a funcionar no seu computador quando você liga, aí o POST começa a trabalhar, e o BIOS é um programa para configuração. Para entrar no BIOS, quando o computador ligar, alguns computadores você pode deixar ficar pressionando a tecla Delete. Alguns computadores é a tecla F2, então você precisa procurar saber quais são as teclas que você precisa pressionar para entrar no BIOS. Desculpa, BIOS não, CMOS. E toda a configuração que você faz na CMOS, quando você sai da CMOS, você precisa salvar essa configuração. E essa configuração, ela só é salva se a bateria tiver na validade. Porque se ela não está oferecendo carga para a sua CMOS, você não consegue salvar. Você faz a configuração, quando você iniciar o computador de novo, você vai ter que fazer a configuração de novo. Porque você não consegue salvar, a não ser que você troque a bateria. Você vai perceber bastante, por exemplo, no Windows, dá uma olhada no seu relógio. Ah, a hora está errada, a data está errada. Você vai lá, arruma. Aí você desliga o computador, no outro dia você liga o computador, a sua hora
e a sua data no seu computador está errado. Está na hora de trocar sua bateria. Porque não vai adiantar, por mais que você ajuste a hora e a data, ele não vai salvar a configuração porque a bateria não está fornecendo mais carga para a CMOS. Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, eu tenho aqui mais ou menos uma foto da CMOS para vocês verem. Então aqui é uma tela da CMOS. Essa aqui, Gigabyte, aqui é mais moderna, né? Nos computadores mais atuais você vai ver uma CMOS bem moderna, bem intuitiva, bem fácil de mexer. E na outra parte aqui azul é uma CMOS dos computadores mais antigos. Normalmente não funciona mouse, você precisa ir pressionando Tab, né, para acessar as configurações. As versões mais modernas você pode fazer as configurações com o mouse. Vou voltar um pouquinho aqui, vamos ver o que mais que a gente vai falar. Bom, vamos falar da memória RAM. A gente falou da memória ROM, que é importante. Vamos falar da memória RAM. Temos aqui encaixe da memória RAM. Bem no meio dela aqui, ó, você vai ver que tem um sobressalto e aqui vai ter uma informação. A informação que tem aqui, você vai ver alguma coisa 1.8 volts, depende da memória que você vai usar. Normalmente as memórias que a gente usa é do tipo DDR, a gente está agora na DDR5, que é muito cara ainda. Algumas poucas placas-mãe, né, suporta DDR5, então a grande maioria ainda está usando DDR4. Como essa placa-mãe aqui é antiga, então provavelmente essa aqui é as primeiras DDR, né, DDR1, vamos colocar assim. Então você pode ver que aqui no meio vai ter informação de qual voltagem essa memória RAM usa para ela funcionar, para ela trabalhar. Vamos ver aqui o que mais vamos falar da placa-mãe. Os tipos de porta. Os tipos de porta é USB, placa de rede, placa de som, vídeo VGA. Como essa placa é antiga, não vai ter, mas seria interessante HDMI, Bluetooth. Essas placas mais modernas, você tem conexão até de cabo de fibra ótica. Então é interessante ver também os tipos de conexão que você tem. Por exemplo, às vezes você quer ligar seu computador na sua TV que é Smart TV. E aí seria interessante você ter uma entrada HDMI para passar tudo que está no PC para a TV. Então é importante aí ver os tipos de conexões. É interessante uma placa que tenha, né, a placa de rede tanto cabo como fibra ótica ou Bluetooth e Wi-Fi. Então é interessante dar uma olhada nos tipos de conexões também. Algumas placas não tem placa VGA, né? Só tem o slot PCI Express para você colocar uma placa de vídeo. Só que se der pau na sua placa de vídeo, você não vai conseguir usar seu computador porque você não vai ver nada na tela. Apesar dele estar funcionando, você não vai conseguir ver nada na tela, porque a placa de vídeo, né,
ela faz todo o processamento para carregar essa imagem para o seu monitor. Então é interessante, né, que a placa tenha pelo menos um encaixe VGA, porque se der pau na placa de vídeo, já aconteceu comigo, e minha placa não tem VGA, aí você fica dependente da placa aceleradora. Então é interessante ter uma entradinha VGA para quebrar um galho. Se bem que os vídeos agora também, né, pode ser ligado na HDMI. Interessante. Bom, então a gente falou dos tipos de conexão, tipos de slot de expansão. Então você tem aqui, ó, PCI. Para que você vai usar o PCI? Sua placa de rede não está funcionando por algum motivo, por exemplo, pico de energia. Pico de energia pode queimar algum componente na placa. A placa não fica inutilizável, é só sua rede que não vai funcionar. Você precisa comprar uma placa de rede e encaixar ela aqui. Então você tem aqui dois slots PCI. Na maioria das vezes eles são branquinhos, para você encaixar aqui uma placa de rede, ou pode ser uma placa de som, porque a sua placa de som aqui, que a gente diz que é onboard porque já está conectado na placa. Não está funcionando, você vai encaixar uma placa de som aqui. Você tem aqui, ó, PCI Express. É importante você verificar se a sua placa tem PCI Express. A grande maioria das placas atuais tem. Mas já aconteceu da pessoa comprar uma placa aceleradora de vídeo sem verificar antes se tinha ou não PCI Express. Gastou dinheiro à toa, porque quando ela abriu o computador não tinha esse slot de expansão PCI Express, que é específico para placa aceleradora de vídeo. Quantidade de HDs que pode ser conectado na placa. Aqui a gente tem encaixe SATA. Aqui no caso, eu tenho dois encaixes. Isso quer dizer que essa placa-mãe suporta até 2 HDs. Vou pegar outra placa aqui. Aqui eu já tenho uma quantidade maior. Aqui eu tenho 4. Então, dependendo da placa, 6, 8 encaixe para HD. Isso quer dizer que você pode encaixar, nesse caso aqui, 4 HDs. Mas para que tanto HD? Bom, HD para você armazenar suas coisas. Você pode ter um HD para armazenar só seus documentos, um outro HD só para colocar suas músicas, um outro HD só para colocar seus vídeos, enfim. Você pode também montar um computador para ser um servidor de arquivo. Se ele for um servidor de arquivo, ele tem que ter bastante espaço de armazenamento. E como eu falei, é interessante verificar se ele tem as conexões Ethernet, que é a sua placa de rede, Bluetooth, Wi-Fi ou até um conector para fibra ótica. Então é importante verificar os tipos de conexão, porque você vai precisar da sua placa de rede, aqui, né, encaixar o cabo aqui, que a gente chama de par trançado, para você poder conectar seu computador à internet. Wi-Fi, se você tiver uma placa de rede Wi-Fi no seu computador, então ele vai funcionar para os dois, né? Então vamos supor que deu um problema no Wi-Fi, vai funcionar o cabo. Deu problema no cabo, o Wi-Fi funciona. E é interessante também ter o Bluetooth, se você quiser passar uma foto do seu
celular para o computador. Então normalmente a gente faz isso via Bluetooth, ou você pode também encaixar o cabo USB, né, no seu PC e conectar o seu celular no PC para passar essas fotos. Conexões de áudio. Então as conexões de áudio, aqui, né? Normalmente aqui verdinho, caixa de som, e o rosinha, fone de ouvido. Esse aqui é para qualquer componente que já tem um ganho de potência, né? Normalmente não se vê usando muito isso, mas você também pode encaixar uma placa de som aqui. Normalmente o pessoal que trabalha com música e precisa conectar vários instrumentos no PC, e aí você precisa de uma placa específica para trabalhar com música. Outra coisa também, você pode instalar uma placa para fazer aquele sistema de som subwoofer, né? Para você ter aquela sensação de som de cinema. Pessoal, outra coisa que também que a gente precisa saber é a conexão da fonte de alimentação de energia. Importante. Porque a placa-mãe ela vai receber energia de quem? Da sua fonte. E essa fonte vai estar ligada na tomada 110 ou 220. Então vamos dar uma olhada no encaixe da fonte. Então temos aqui, ó, aqui o encaixe aqui embaixo, que a gente chama de ATX. Por que ATX? Porque ATX tem 24 pinos, e quando você clica no Windows lá para iniciar, desligar, depois de um tempinho ele vai desligar sozinho, mas nunca foi assim. As fontes AT, que era 20 pinos, você clicava em iniciar, desligar, e aí depois aparecia uma mensagem na tela que você já podia pressionar o botão desligar no seu gabinete. Mas não existe mais, né, essa fonte. Todos os computadores hoje são fonte ATX, 24 pinos. Bem, encaixe aqui. Pessoal, então esse foi o vídeo. Mostrei aqui algumas coisas que tem na placa-mãe, que a maioria das placas-mãe tem, e funciona a mesma coisa. É importante a gente saber o que é uma placa-mãe, quais são os componentes principais de uma placa-mãe, para você, se for montar um computador do zero, isso quer dizer comprar as peças separadas e depois montar, você ser mais criterioso com algumas coisas, se você tem o conhecimento. Espero que tenha gostado. Não perca o próximo vídeo, onde a gente vai estar conectando. Vou mostrar como é que conecta os componentes na placa-mãe, seja a memória RAM, fonte de alimentação, processador, placa de vídeo, uma placa de rede, enfim. Então não perca o próximo vídeo. Até a próxima. Um grande abraço.